sexo é saúde e saúde também é sexo. Esse conceito já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a sexualidade está oficialmente entre os critérios para a avaliação da qualidade de vida de um indivíduo. A dificuldade sexual ela é caracterizada quando causa estresse, angústia ou incômodo. Pode ser dor durante a relação ou dificuldade para atingir a excitação. A falta de desejo, por exemplo, não é um sinônimo certeiro de que alguma coisa está errada. Tudo funciona como um ciclo, e disfunções sexuais podem ser sinais de outras doenças. Dificuldades para se relacionar sexualmente levam à angústia, à frustração e até mesmo à depressão. Entende-se que há disfunção apenas quando a situação passa a prejudicar o bem-estar da mulher. Além disso, o problema deve estar persistindo há pelo menos 6 meses. As causas para as disfunções são multifatoriais e incluem componentes biopsicossociais, ou seja, biológico, psicológico, social. Vivências, experiências e educação sexual influenciam nesse desenvolvimento. Mas afinal, o que são e quais são as disfunções sexuais femininas? Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um EndometrioCast, podcast uterino. Eu sou Andréia Feldaus. Eu sou a Gabriela Pessoa. E juntas vamos apresentar algumas questões para vocês sobre as disfunções sexuais femininas. Então a gente vai começar esse episódio esclarecendo o que é disfunção sexual e como ela pode se caracterizar, certo? Então pode ser disfunção sexual quando rola aquela dificuldade na relação sexual e causa algum tipo de estresse, angústia ou incômodo, que pode ser dor durante a relação ou até mesmo dificuldade para ficar excitada. A falta de desejo, por exemplo, não é bem sinônimo certeiro de que alguma coisa está errada. Porém, pode, em algumas situações, ser um alerta para uma disfunção. Mulheres em períodos como pós-parto, menopausa, climatério, podem ter maiores desconfortos, ou outras queixas também devido à oscilação hormonal. Com a queda da produção de estrogênio, a vagina, as glândulas de Bartholin podem diminuir a produção de lubrificação, o que dificulta muito a penetração. Outra questão relevante nesse assunto são vítimas de violência sexual ou com traumas relacionados à própria sexualidade. Essas mulheres têm maiores chances de terem dificuldades para retomarem uma vida sexual saudável. Apesar do sexo ser saudável e trazer diversos benefícios como prazer e bem-estar, muitas mulheres enfrentam problemas quando o assunto é a vida sexual, o que pode impactar negativamente no relacionamento afetivo e também na autoestima. A disfunção sexual feminina tem muitos sintomas e causas possíveis. Felizmente, a maior parte é tratável. Comunicar suas preocupações, entender sua anatomia e a resposta normal do seu corpo à atividade sexual são importantes passos na direção da satisfação sexual. A gente sabe que existe todo um processo de silenciamento nesse tipo de situação devido ao pudor. Não é fácil, mas para melhoria de saúde é necessário. A disfunção sexual feminina pode acontecer em qualquer idade. Porém, parto, menopausa e doenças como câncer, diabetes, infecções genitais, depressão, entre algumas outras, podem interferir nas diversas fases da resposta sexual. Se você apresentar um ou mais dos sintomas que iremos citar aqui, é hora de procurar seu ginecologista para investigar melhor o assunto, certo? E aí, Andréia, você sabia que existem disfunções sexuais femininas? Então, Gabi, você acredita que eu fiquei sabendo disso há pouco tempo? Para mim, disfunções sexuais eram somente masculinas, como a famosa broxada, ou seja, a falta de ereção ou a ejaculação precoce. Eu não fazia ideia que, por exemplo, dor durante a penetração pode ser considerada uma disfunção sexual feminina? Pois bem, então vamos esclarecer o que é e como enfrentar isso. A disfunção sexual tem alta prevalência entre mulheres. Porém, alguns médicos raramente avaliam a vida sexual de seus pacientes. Alguns dos motivos são por se sentirem desconfortáveis em abordar a sexualidade
ou até porque desconhecem as técnicas de investigação. O tratamento das DSFs, disfunções sexuais femininas, deve ser direcionado para o distúrbio primário identificado pela mulher. Importante, a educação sexual é o primeiro passo no tratamento de qualquer queixa sexual ou disfunção. E isso se inicia com a explicação sobre a anatomia e o funcionamento normativo da resposta sexual. Gabi, deixa eu fazer um parênteses aqui na sua fala, pois eu acho importante nós falarmos aos nossos ouvintes sobre as 3 principais fases da resposta sexual humana, para que fique mais claro o que nós estamos falando aqui. Então, primeiro vem o desejo, depois a excitação e, por fim, o afamado orgasmo. O desejo, ele consiste numa fase em que fantasias, pensamentos eróticos ou visualização da pessoa desejada, ou pessoas, te pergunto, por que não, não é? Elas despertam vontade de ter atividade sexual. É importante pensar em sexo para desenvolver a habilidade de construir fantasias sexuais que possam desencadear o desejo sexual. O desejo, ele torna a mulher receptiva para o sexo e pode conduzi-la a buscar uma relação sexual ou masturbar-se para alcançar esse prazer. Já a excitação, ela é a fase da preparação para o ato sexual em si. Ela é desencadeada pelo desejo. É uma sensação que ocorre na vulva e na vagina, que gera a sensação de prazer sexual. Ocorre o entumecimento, que é um inchaçozinho na genitália, pelo aumento da circulação de sangue nessa região, que fica úmida pela lubrificação da vagina, que é aquela sensação de estar intimamente molhada, sabe? E o orgasmo, que é o clímax do prazer sexual, a sensação de prazer máximo, momento em que se atinge o pico, ocorre após uma fase de crescente excitação. São múltiplas contrações prazerosas na genitália, sendo a primeira mais intensa e as demais vão ficando mais fracas, até que cessam, levando a uma sensação de relaxamento geral, de tranquilidade. Isso é uma regra? Não. Todo orgasmo é igual? Não. Cada mulher sente de uma forma diferente. Cada mulher tem o seu jeito de sentir o seu orgasmo. Mas a maioria apresenta mais ou menos essas características. Isso aí. Esclarecido, então, as fases sobre a resposta sexual. Vamos adentrar, então, nas disfunções sexuais mais comuns entre as mulheres. Iniciamos, então, com o transtorno do desejo sexual hipoativo, que pode ser definido como a falta ou diminuição da motivação para a busca de sexo. Ou seja, a pessoa não tem vontade de manter relações sexuais. Isso ocorre mais comumente devido a problemas no relacionamento, como brigas, desentendimentos quanto ao que cada um espera da relação, falta de intimidade, dificuldade de comunicação entre o casal ou ainda devido a tabus sobre a própria sexualidade, como, por exemplo, associações de sexo com pecado, com desobediência ou com punições. Além disso, podem existir inibições decorrentes de traumas sexuais, como abuso sexual, estupro. Outra questão que devemos pontuar são doenças, como problemas hormonais e uso de certas drogas e remédios a longo prazo. O diagnóstico pode ser feito por médico clínico, ginecologista, psiquiatra ou psicólogo, através das queixas apresentadas pela paciente. E, dependendo dessas queixas, pode ser necessária a realização de exames para descobrir a origem da falta de desejo. O tratamento se faz de acordo com a causa. Quando houver problemas clínicos, doenças, a paciente deve ser encaminhada para um especialista, por exemplo, um endocrinologista, se a questão for problemáticas hormonais, sendo que cada tipo de diagnóstico vai requerer um tipo específico de tratamento. Entretanto, a maioria dos casos devem ser problemas psicológicos ou problemas no relacionamento, e esses devem ser tratados por acompanhamento psicológico e psiquiátrico, em busca de descobrir as causas, compreendê-las e, possivelmente, saná-las. Falta de companheirismo, inabilidade nas carícias, conflitos relacionais, relação agressiva, comportamentos abusivos, mágoa, vingança, rotina relacional,
Tudo isso pode gerar disfunção do desejo hipoativo. Eu acho que é importante aqui a gente ressaltar que se você enxerga traços agressivos ou de abusividade em seu relacionamento, busca suporte de quem pode te auxiliar. Relacionamento é para ser saudável, leve e não destrutivo. Pensa bem sobre isso, tá bom? O tratamento é até simples nos casos citados agora. São, por exemplo, informar a paciente sobre diferenças de gênero, de resposta sexual, orientar o casal separadamente, ressaltar a importância do diálogo para sensibilizar o parceiro ou parceira sobre as questões de carícias rotineiras, realçar a importância de atentar para os pontos positivos do parceiro ou parceira. Aí rola aquela questão de assertividade, né? Porque a mulher com disfunção sexual de origem relacional, ela tende a se concentrar nos traços negativos da pessoa com quem ela se relaciona. Também dá para ressaltar a importância do ajuste do casal, ou ainda encaminhar para psicoterapia ou terapia de casal casais com relações conflituosas. Quando a origem se dá pela repressão sexual, as disfunções sexuais, por repressão religiosa, familiar ou pelo parceiro ou parceira, elas devem ser encaminhadas para psicoterapia ou terapia sexual. Porém, o ginecologista pode discutir aspectos básicos, como a racionalidade dos preceitos morais que cerceiam a expressão sexual, porque parece que rola uma verdade coletiva de que homens podem se masturbar e mulheres não. A repressão sexual religiosa é secular e aqui a gente precisa de uma abordagem muito cuidadosa, baseada em evidências, para que não incorra em questionamentos quanto à orientação religiosa dessa paciente. Mas pode-se discutir a racionalidade da imagem punitiva de Deus em relação à expressão sexual. Algumas intervenções medicamentosas, como hipotensores, cimetidina, anticoncepcional oral, neuroepilético, tratamento de vaginites recorrentes, correção de níveis hormonais e tratamento de estados depressivos, podem também causar diminuição da libido. Quando as causas de desejo sexual hipoativo são morbidades e medicamentos, eles podem possivelmente serem substituídos por outros medicamentos em alguns casos, mas isso necessita ter o aval do seu médico responsável, que é o médico que fez a prescrição medicamentosa para você, certo? Nos casos de desejo sexual hipoativo secundário ao uso do anticoncepcional hormonal, pode rolar de substituir pelos que contenham derivados da 19-nortestosterona, ou considerar a substituição pelo método não hormonal. Mas, repito, converse com seu médico ou médica. Automedicação e trocas de medicação sem prescrição é muito perigoso, tá? Agora, Andréia, que tal a gente abordar vaginismo? Explica um pouquinho pra gente? Mas é claro, o vaginismo é uma contração inconsciente, não desejada da musculatura da vagina, que ocorre quando a mulher imagina que possa vir a ocorrer um ato sexual. Essa contração atrapalha ou impede a introdução de pênis, dedos, brinquedos sexuais e até mesmo o uso de um absorvente interno pode causar muita dor. O vaginismo ele pode ser de 3 tipos. O primário, quando surge desde as primeiras tentativas de relação. O secundário, quando surge depois de um período de relações tidas como normais. E o terciário, que é conhecido também como situacional, pois ocorre com determinados parceiros. As causas dessa disfunção sexual são complexas e comumente estão relacionadas a aspectos psicossociais, tais como religião, educação repressora, traumas e falta de conhecimento do próprio corpo. Como dissemos, pode ser consequência de uma educação rígida, que provocou muitos tabus sexuais, gerando conflitos psicológicos, negação de homo ou bissexualidade, consequência também de traumas sexuais ou de experiências sexuais anteriores que tenham causado sofrimento físico ou psicológico. O diagnóstico é feito em geral pelo ginecologista, através do relato da paciente e também pelo exame ginecológico, o que muitas vezes pode ser difícil, justamente pela dificuldade do profissional de introduzir o espéculo, que é aquela ferramenta do médico para os exames ginecológicos. O tratamento ele consiste em identificar e tentar modificar as causas do vaginismo. Esse tipo de tratamento é feito pelos ginecologistas, psicólogos
e até fisioterapeutas, ou seja, multidisciplinar, e consiste na realização de exercícios genitais com a intenção de conseguir o relaxamento da pessoa, tentando evitar que ocorra a contração no momento do ato sexual e no entendimento das causas psicológicas associadas a isso. Quando o objetivo da paciente vagínica é concretizar o ato sexual, se a causa não estiver relacionada com grande trauma sexual em geral, é suficiente concentrar em relaxamento da musculatura perivaginal e técnicas de penetração, isto é, a mulher irá conduzir a penetração. Essas pacientes, quando motivadas para a resolução, têm maior facilidade em se tocar do que mulheres em geral que carregam disfunções sexuais de origem repressiva. Para o tratamento, é indicado fazer a dessensibilização lenta e progressiva, tocando a musculatura perineal e com ordem verbal, orientar o relaxamento dos músculos que vão sendo palpados de forma gradativa. Após conseguir o relaxamento, deve-se fazer o toque somente unidigital. Esse tipo de toque não irá romper o ímen e deve-se forçar a musculatura em direção ao ânus. Em casa, a paciente pode repetir esses exercícios pela manhã e à noite. Em situações de relações sexuais heterossexuais, a paciente deve segurar o pênis do parceiro e orientar a penetração. Mas atenção, meninas! É muito importante, é fundamental que vocês busquem auxílio com um profissional da área da saúde para identificar e tratar qualquer tipo das disfunções sexuais que nós estamos apresentando, pois existem casos em que são indicadas a toxina botulínica, isso mesmo, Botox, porém são apenas para os casos com evolução desfavoráveis. Mas esse deve ser um procedimento utilizado quando todos e qualquer outro recurso tenham falhado. Repetimos, isso tudo deve ser orientado por um profissional de saúde especializado. Busque auxílio médico, fisioterapêutico ou psicológico. Legal também é procurar por terapia sexual, psicoterapia conjunta. É fundamental verificar se o parceiro não apresenta também algum tipo de disfunção sexual, viu? Agora, eu jogo a bola para você, Gabi. Fala pra gente sobre a dispaurenia. Sei que nós já falamos um pouco sobre ela na primeira temporada, mas é sempre bom, sempre válido relembrar esse assunto. Sim, a gente já conversou sobre isso, mas vale relembrar e explicar para quem ainda não conhece. A dispareunia é a dor genital que ocorre repetidamente antes, durante ou após o ato sexual. Ela está relacionada geralmente a fatores orgânicos. Quando a penetração é dolorosa, o médico ou médica devem ser informados para darem seguimento a exames que verifiquem a presença de doenças como endometriose, hérnias genitais ou tumores. As causas mais comuns são doenças ginecológicas, como corrimento vaginal, alterações no formato da vagina ou contração da musculatura vaginal durante o ato sexual, devido a conflitos psicológicos relativos à sexualidade. E aqui se assemelha ao que você falou sobre o vaginismo. O diagnóstico em geral é feito por um ginecologista. Também se faz pela análise das queixas da paciente e do exame ginecológico. Já o tratamento vai ser de acordo com a causa, isso é, tratamento para a doença diagnosticada, feito em geral pelo ginecologista, ou ainda tratamento com psicólogo ou psiquiatra, quando o problema for decorrente de conflitos psicológicos. A dor pode ser superficial, sentida na área em torno da região da abertura vaginal. A gente chama ali de área vaginal, vulva, ou ainda a dor pode ser profunda, que é sentida dentro da pelve quando o pênis, um objeto voltado para a penetração, é introduzido. A dor ela pode ser em ardência, pode ser do tipo aguda, ou ainda como uma cólica. Os músculos pélvicos geralmente ficam tensos, que aumenta a dor, seja superficial ou profunda. É relevante a gente falar aqui que a dor é afetada significativamente pelas emoções. Por exemplo, um pequeno desconforto pode gerar uma dor intensa após uma experiência sexual traumática.
tal como um estupro. Raiva em relação ao parceiro sexual, medo de intimidade, gravidez, autoimagem negativa ou ainda a crença de que a dor em si nunca vai passar, podem piorar a dor. As causas variam dependendo se a dor é superficial ou profunda. E falando de dor superficial, a gente pode trazer a questão da relação sexual dolorosa, porque a vagina não produz líquido suficiente. Então, o que acontece? A vagina fica seca e a lubrificação para a relação sexual é inadequada. Lubrificação inadequada muitas vezes é resultado de poucas preliminares. Além disso, à medida que a mulher envelhece, o revestimento da vagina fica mais fino. Pode sofrer um certo ressecamento porque os níveis de estrogênio diminuem. Esse quadro clínico é chamado de vaginite atrófica. Outra questão é a amamentação. A vagina pode ficar ressecada porque os níveis de estrogênio são baixos. A gente também pode citar antihistamínicos, os antialérgicos, sabe? Eles podem causar secura ligeira e temporária da vagina. Curioso, né? A dor superficial também pode ser causada pelo aumento da sensibilidade da área genital, que é a causa mais comum. A gente pode citar aqui a inflamação ou infecção da área genital, incluindo herpes genital. Pode ter também a inflamação das glândulas de Bartholin. Essas glândulas são algumas das pequenas responsáveis pela lubrificação. Ou ainda, inflamação ou infecção do trato urinário. Assim como machucados na área genital. Um exemplo aqui é a radioterapia, parte do processo de tratamento de câncer. Algumas mulheres que passam por esse tratamento podem ter a região vaginal afetada. A vagina fica menos elástica e pode causar cicatrizes, fazendo com que a área em torno da vagina seja menor e mais curta. Outras problemáticas que podem causar dor são reações alérgicas, a espumas ou geleias anticoncepcionais, ou até a preservativo de látex. Tem também a contração involuntária dos músculos vaginais, o vaginismo, que a gente já conversou sobre aqui agora há pouco, e raramente uma anomalia congênita. Um exemplo é uma partição anormal dentro da vagina ou um ímen que interfere na entrada de pênis e até cirurgia para estreitar a vagina. Tipos de cirurgias assim são a reparação de tecidos rompidos durante o parto ou correção de um distúrbio do assoalho pélvico. O ímen é uma membrana que circunda, ou em algumas mulheres, cobre a abertura vaginal. Quando a mulher tem relação sexual pela primeira vez, com penetração, é possível que ocorra a ruptura do ímen. Caso ele não tenha sido alargado anteriormente, com o uso de um absorvente interno ou por estimulação sexual com o dedo dentro da vagina, causando dor e sangramento. Algumas mulheres nascem com o ímen anormalmente apertado. Sobre a dor profunda durante ou após a relação sexual, ela pode ser causada por infecção do útero ou do colo do mesmo, ou ainda das trompas de falópio, que é uma inflamatória pélvica. Podem causar acúmulos de pus, que são os abscessos na pelve, endometriose, nódulos na pelve como tumores e cistos ovarianos e faixas de tecido com cicatriz, adesões entre os órgãos da pelve, que podem surgir após uma infecção, cirurgia ou radioterapia para câncer em um órgão pélvico, como por exemplo na bexiga, útero, colo do útero, trompas de falópio ou ovários. Às vezes, um desses distúrbios faz com que o útero fique preso em uma direção inclinada para trás, chamada de retroversão, o que resulta em dor profunda. Forte contração indesejada e involuntária dos músculos da pelve, chamada de hipertonia muscular pélvica, também pode causar ou resultar em dor profunda. Finalizando, a gente vai falar sobre a anorgasmia. Então, explica pra gente, Andréia, o que é e como trata. Tá com você agora. Bora lá então! A falta de orgasmo durante a relação sexual é uma das disfunções que mais incomodam as mulheres. Imagina o porquê, né? A inabilidade para conseguir chegar lá pode, inclusive, contribuir com o desenvolvimento de outros problemas sexuais. A disfunção do orgasmo inclui um atraso marcado no atingimento do orgasmo ou orgasmo ausente, pouco frequente ou menos intenso durante pelo menos 6 meses, em torno de 75% a 100% das relações sexuais. Esta disfunção ela pode existir desde sempre, sendo definida como primária ou ser adquirida, sendo assim secundária.
A anorgasmia primária é sugestiva de que a paciente não está familiarizada nem confortável com a autoestimulação ou com a comunicação sexual com o parceiro ou parceira, ou ainda por falta de educação sexual adequada. O tratamento nesses casos envolve a automanipulação associada à fantasia sexual, contração rítmica da musculatura pélvica e perivaginal e a manipulação pelo parceiro ou parceira. Olha que delícia! Atraso ou diminuição da intensidade do orgasmo, eles podem estar relacionados com a diminuição do fluxo sanguíneo genital, ou então com a diminuição da sensibilidade genital, que é consequência do envelhecimento e não é considerado como uma disfunção sexual. O médico ou médica deve determinar se as dificuldades no orgasmo ocorrem apenas com determinados tipos de estimulação, situações ou parceiros e parceiras, ou se a paciente referir dificuldade na relação sexual com o parceiro, mas não na autoestimulação. Isso pode ser resultado da estimulação sexual inadequada. Às vezes é possível observar em mulheres que têm o desejo diminuído por volta dos seus 40 ou 50 anos, que a fonte desse problema era a anorgasmia, a ausência do orgasmo. E elas poderiam ter sido tratadas ainda jovens, porque isso é um grande fator de desestímulo a longo prazo. Os especialistas alertam que não é só o estímulo das partes íntimas que leva ao ápice do prazer. A capacidade de concentração, de autoconhecimento, de saber orientar o parceiro ou parceira são fundamentais nessa hora. O estresse, por exemplo, pode dificultar que a mulher se mantenha focada na hora do sexo. O orgasmo também fica cada vez mais longe quando há mitos e preconceitos na hora do sexo, que comprometem a entrega da mulher. É mais comum que ela atinja o ápice com estímulos no clítoris, onde há maior concentração de fibras nervosas. Porém, não é o caminho único. Outras partes do corpo também levam o prazer a ser estimuladas, como o bico dos seios, a pele, a nuca. Se a mulher não souber como se tocar, se ela nunca se masturbou na vida, como ela vai saber conduzir o parceiro ou parceira? Além da sensação de empoderamento e satisfação que é gerado durante o orgasmo, são liberadas substâncias como a endorfina. Por exemplo, a endorfina alivia o estresse e aumenta o prazer. Diversas condições médicas podem causar redução do desejo sexual e na libido da mulher, como a diabetes, doenças cardíacas, doenças neurológicas, alcoolismo, abuso de drogas. E a menopausa também é um exemplo de uma fase muito relacionada à disfunção sexual feminina, pois ela sinaliza o fim do período fértil da mulher e os ovários entram em falência, produzindo menos hormônios, inclusive reduzindo a síntese de testosterona, que apesar de ser um hormônio masculino, também circula no corpo da mulher e está relacionada à libido feminina, né? A fase do ciclo menstrual também influencia e muito na libido e no prazer da mulher. Na semana da menstruação, a sua libido pode ficar maior devido aos altos níveis hormonais, principalmente o estrogênio e a testosterona. Com o aumento da circulação sanguínea na região da pelvis, o clítoris também fica mais sensível e é mais fácil chegar ao orgasmo. Uma semana após a menstruação, os níveis hormonais continuam altos e o seu corpo começa a se preparar para a ovulação, que ocorre aproximadamente 14 dias após a menstruação. E é nesse período que a lubrificação vaginal está maior, favorecendo a penetração e trazendo mais conforto à mulher, que fica mais relaxada para ter os orgasmos. Hashtag fica a dica, hein? No meio do ciclo ocorre a ovulação e pode ser um período doloroso para algumas mulheres, menos favorável à relação sexual. Já na semana que antecede a menstruação, a queda na libido e para algumas mulheres, a famosa TPM. Sendo uma fase bem mais difícil de se chegar ao orgasmo. Vale lembrar que esse período dura apenas alguns dias. Então, paciência, meninas. Paciência. Diversas questões podem estar envolvidas na forma como a mulher lida com o sexo. Uma delas é a autoestima. Quando a mulher se sente mal com seu corpo, certamente terá dificuldades com sua libido.
já que o sexo envolve a exposição total do seu corpo. Com a autocrítica elevada, ela vai para o sexo se medindo, se comparando e a probabilidade de sua libido desaparecer é alta. Além disso, fatores como a ansiedade, insegurança e conflitos com o parceiro ou parceira também podem interferir. Nós já falamos isso, mas eu acho importante relembrar. Até mesmo a expectativa de querer chegar ao orgasmo pode causar o efeito inverso, deixando você ainda mais longe do clímax. Quando a mulher vivencia o relacionamento sexual preocupada, tanto com o seu desempenho como com o objetivo de atingir o orgasmo, ela pode deixar de se entregar àquelas sensações prazerosas do encontro sexual. Se você sentir que não consegue controlar essa ansiedade, converse com seu parceiro, com sua parceira e procure um psicólogo. Ele certamente poderá lhe ajudar com essas questões. As disfunções sexuais femininas alcançam alta incidência em qualquer faixa etária e são subdiagnosticadas. Geralmente porque as pacientes não se queixam devido à inibição ou porque o médico não aprofunda a investigação. As patologias sexuais ao alcance do ginecologista são aquelas que estão ligadas à falta de conhecimento da anatomia genital e da resposta sexual humana. Também tem a questão da dor coital por afecções do trato genital e as patologias sistêmicas como diabetes, hipotireoidismo e algumas outras. As condições que devem ser encaminhadas à terapia sexual associada à psicoterapia são aquelas associadas à forte repressão sexual, violência sexual e os casos que não respondem à intervenção médica necessariamente. É muito louco esse universo, não é não? O papo foi muito bom e nós esperamos que tenhamos auxiliado vocês de alguma forma. Encerramos por aqui. Lembrando que vocês conseguem acompanhar a gente também pelo Instagram, no @endometriocast, onde postamos as novidades, dicas de filmes e livros e todas as informações pertinentes a vocês. Vocês também podem entrar em contato no nosso e-mail, o endometriocast@gmail.com. Nós recebemos as mensagens e sugestões com muito carinho, viu? Esperamos o seu contato. E no nosso próximo episódio, nós vamos continuar nosso papo uterino, falando sobre quais profissionais devem ser buscados quando estiverem precisando de uma ajudinha na área da sexualidade. Prometemos muitas informações úteis, hein? Esperamos vocês e até o próximo Endometriocast!